Boa noite a todos. Quero registrar o meu agradecimento pela presença de vocês. Eu, antes de iniciar as homenagens, eu quero agradecer ao Consulado da Argentina, em nome do Cônsul Cultural Maximiliano, por esse apoio à 4ª Bienal da Caricatura Brasileira, Brasil 200 anos. Também quero agradecer a outras pessoas aqui do consulado, a Laura Frati, ao cônsul Cláudio Gutierrez, que aprovou esse evento, esse projeto. Ele não está mais no Brasil, por isso que não pôde vir, né? Quero agradecer a cônsul atual Vanina Iannino, né? A Laura Frati, como já disse, e a todos aqui do consulado que deram esse apoio incrível a esse evento da 4ª Bienal da Caricatura Brasileira, Brasil 200 anos, comemorativa dos 200 anos da independência. Nada como a Argentina, né, propiciar esse apoio ao Brasil e à nossa história e aos 200 anos da nossa independência. Tenho certeza que sempre ficaremos extremamente gratos por esse apoio e uma gratidão muito grande. Mais uma vez, uma salva de palmas. Nós que somos gratos de ter essa exibição aqui da Caricatura do Brasil. Aprendimos muito daquele contexto, daqueles 100 anos, né, da independência do Brasil. Então, nós somos gratos de ter recebido você com essa exibição tão interessante, né? Então, e convidamos vocês também para espalhar e trazer mais público para ver aqui, porque acho muito interessante. É uma história incrível, né? Essa história do primeiro centenário brasileiro, ocorrido em 1922, e que teve o presidente Epitácio Pessoa, né, como seu realizador, que liderou patrioticamente as comemorações do primeiro centenário do Brasil em 1922, e que inclusive o presidente argentino, Marcelo Torquato de Alvear, esteve aqui no Brasil, né, junto com o presidente de Portugal, José Antônio de Almeida, também nessas comemorações do nosso primeiro centenário, que foram da mais alta importância, na primeira exposição internacional do centenário de 1922. O presidente Epitácio Pessoa foi um grande presidente, né? Hoje lamentavelmente esquecido, mas essa é a história que nós estamos resgatando, né, e trazendo de volta. Então, mais uma vez, obrigado aí ao Consulado da Argentina e à República da Argentina. Esse evento, essa exposição é uma homenagem à história do Brasil, aos 200 anos da nossa independência, mas também é uma homenagem aos caricaturistas brasileiros. Do fundo do meu coração, quero agradecer a você, Chico, e a seu irmão, Paulo Caruso, pela grande contribuição que vocês deram à caricatura brasileira nesses últimos 50 anos. Você sabe a admiração que eu sempre devotei a vocês, aos Carusos, e dizer, né, esse agradecimento se estende a toda a contribuição que vocês deram nos últimos 50 anos, né, e é uma homenagem, né, a você, Chico, e ao seu irmão Paulo, pelo que vocês representam para a caricatura brasileira, para a cultura brasileira. E quero dizer que essa partida foi muito dolorosa para todos nós, mas continuamos a lembrar a memória de seu irmão, do seu nome, ele que foi um cara notável, ele que era uma personalidade ímpar. Sempre me lembrarei daquele sorriso largo, daquele homem multitalentoso, que apoiava os mais jovens, generoso, de maneira que
nesses últimos dias, quando houve o acontecido, eu fiquei lembrando aqueles momentos e como aquilo foi especial para nós todos. Os momentos que ele teve conosco nesses eventos todos e a forma como ele tocou as nossas vidas. Realmente foi inesperado e até hoje nós não nos conformamos e não parece real o que aconteceu, tantas perdas e a perda dele também. De maneira que nesse livro eu procurei dedicar essa obra a ele, essa obra é dedicada aqui na parte final, tem uma dedicatória a ele, o livro é em homenagem a ele, e o livro é em homenagem aos grandes caricaturistas brasileiros e a vocês também, e aos carudos. De maneira que eu queria ofertar aqui um símbolo de amor aos carudos por tudo que vocês fizeram em todas as nossas vidas. Eu gostaria de retribuir essa homenagem, segundo logo do meu irmão, essa rua dele de Furé, cantando Caruso, que diz o seguinte: qui sul mare luce e tira forte il vento, tornate che terrà dal condannato di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto, si scrive la voce e ne conosce il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, c'è una catena ormai, e scioglie sangue tutto il bene, lo sai. Grazie. Viva Paulo Caruso! Força, senhor, por favor. Continue. Flávio Pessoa com apreço. Segura aqui, ó. Tira mais de novo aqui. Segura aqui.
Meu nome é André Brown, sou caricaturista brasileiro, educador também, e vim visitar hoje a exposição na Bienal Internacional da Caricatura, que nesse ano trata do bicentenário da independência do Brasil, e gostei muito de toda a exposição, tanto da parte específica, que trata do bicentenário e da independência, inclusive relacionada também ao livro que o pesquisador Luciano Magno fez com essa pesquisa, e achei muito interessante o cuidado do pesquisador Luciano Magno em buscar também as festividades do centenário. Então, uma área da história, uma parte muito significativa da história da independência do Brasil, que para mim, que não sou da área de história, não sou pesquisador de história, ficou mais assim identificado na exposição. Eu entendi bem o que foi aqui a exposição do centenário, os pavilhões dos países, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1922, e achei muito interessante, além do resgate das caricaturas de época, daquele período, que foi publicado nos jornais em 1922, nas publicações de circulação da caricatura, o Luciano Magno conseguiu também trazer imagens fotográficas que registram o momento da exposição internacional que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a exposição do centenário da independência. Então, a configuração da exposição, fotos gerais, panorâmicas, mostrando a configuração da exposição, os pavilhões e também algumas imagens que mostram as figuras que estiveram presentes da história, inclusive de fora do Brasil também, que vieram prestigiar esse evento aqui. Então, eu gostei muito dessa parte. A exposição internacional foi liderada por um grande presidente à época, um grande presidente brasileiro, que foi o presidente Epitácio Pessoa, que marcou época na história do Brasil, a liderança que ele teve nesse grande evento, tanto que ele teve participação de grandes políticos à época, do mundo inteiro, como o presidente de Portugal, José Antônio de Almeida, o presidente da Argentina, Marcelo de Alvear, que aqui estiveram prestando homenagem ao Brasil junto com outras delegações também importantes de países, foram ao todo 14 países estrangeiros que tiveram pavilhões construídos apresentando a sua arquitetura, a sua cultura à época e prestando essa homenagem ao Brasil. Países importantes como Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Itália, Dinamarca, Suécia, Japão, aqui estiveram com suas representações diplomáticas prestando essa homenagem ao Brasil. Essa homenagem ao Brasil, diga-se passagem, naquele ano dos mais importantes, afinal era o ano de 1922 e nessa data, em 7 de setembro, o Brasil comemorava 100 anos de sua independência política. E das caricaturas, além daqueles mestres que nós já temos um conhecimento mais profundo, como J. Carlos, Calixto, encontramos aqui outros mestres também que publicaram na época e que fizeram o registro daquela ocasião do centenário da independência do Brasil. Um destaque interessante, eu achei também da exposição, a participação de Selinger, Hélio Selinger, que era um pintor da época, mas que também fez a sua colaboração nas revistas ilustradas, na imprensa ilustrada. Então ele faz uma transição da pintura, que ele era um pintor e que usava uma linguagem bastante à frente do seu tempo, era uma pintura moderna, embora não fosse o período moderno exatamente, mas ele já estava à frente do seu tempo e com essa forma de expressão ele conseguiu também criar uma ilustração para as revistas ilustradas. Então ele usou das técnicas de pintura para fazer ilustrações nas capas de revistas e também registrando esses momentos da história. Então, para mim, foi muito importante, inclusive porque na exposição, o curador Luciano Magno, ele conseguiu trazer originais. Então,
A gente não vê reproduções só de fotos e também reproduções de desenhos, mas a gente tem aqui obras originais do acervo da Bienal Internacional da Caricatura. Então, um quadro de Seliger, que me chamou muita atenção, a pintura, e também um desenho a pico de pena de Sete, retratando a questão do tenentismo. O Internacional do Centenário ocupava uma parte expressiva da cidade do Rio de Janeiro, que é dali da Cinelândia, onde havia um portal monumental, uma porta monumental, ladeado pelo Palácio Norma, até o museu, que é hoje o Museu Histórico Nacional, que por sinal teve a sua inauguração também naquele ano, sob a gestão do presidente Epitácio Pessoa. Um grande feito que ele fez também, inaugurar o Museu Histórico Nacional naquela ocasião, e que ia do Museu Histórico Nacional até a Praça 15, com o que é hoje o Museu da Imagem do Som, mas na época o Palácio da Administração, um dos palácios que participaram desse grande evento, no caso o Palácio da Administração Federal. Então as figuras daquele período histórico, o tenentismo também num grande desenho, de um formato considerável, aproximadamente aí, um formato de 90 por 60, todo detalhado em bico de pena. Então realmente essa exposição aqui trouxe muitos elementos para a gente aprender sobre a história e sobre as linguagens do desenho e da pintura. Então a imagem feita em bico de pena sobre papel, que inclusive é um material difícil de conservar, de preservar durante muito tempo, está aqui com um aspecto belíssimo, mostrando esse detalhamento, a foto, a imagem histórica dos 18 do Forte e as figuras da época, da política inclusive. Temos aqui Rui Barbosa, Lírio Peçanha, Assis Brasil, e aqui 1930 Getúlio Vargas. Então são desenhos com acabamento de bico de pena muito detalhado, com resolução fotográfica mesmo. Então a gente olhar assim o original de perto e perceber que nem retoque há no desenho, o desenho todo ele é executado de maneira assim, com muita perícia. Então nos dá assim, a dimensão do trabalho do artista. Então o Sete é uma artista que é uma referência importante, inclusive no ensino de desenho, porque ele tinha métodos próprios de ensinar a desenhar. Ele foi um dos primeiros a fazer isso no Brasil. Então ele tinha livros sobre isso. Então eu gostei dessa presença importante do Sete com uma obra original e tratando da questão histórica da revolta tenentista. Enfim, a Exposição Internacional, o primeiro centenário do Brasil, foi um acontecimento que ocorreu num ano de grande importância histórica, que foi o ano de 1922, marcado por grandes acontecimentos como a Semana de Arte Moderna, realizada logo no início do ano, em fevereiro, em São Paulo, o movimento tenentista, da revolta dos 18 do Forte. E para que houvesse esse grande certame, que foi essa exposição internacional, foi necessário, inclusive, derrubar o Morro do Castelo para que ali se abrigasse esse grande evento. Além da exposição em si, que mostra a parte do que está representado no livro, a gente tem outras áreas aqui muito interessantes, tem algumas estátuas, alguns bronzes que foram feitos em épocas diferentes. Tem toda uma parte dedicada também ao Caruso, que eu acho que é uma parte que é bem interessante, uma homenagem a ele. Eu acho que foi uma homenagem muito bonita, tem uma parede muito interessante a ele. E aqui atrás de mim nós temos Álvaros, que não podia deixar de estar presente, que eu acho que é uma pessoa muito importante na nossa história da caricatura brasileira. E realmente estar aqui, poder assim, ver essas coisas, ver essas homenagens, ver esses textos, ver esses originais, é algo muito interessante, é algo que, enfim, me deixou muito satisfeito, gostei bastante. E realmente é uma exposição muito bonita, originais interessantes da época, muita reprodução de quadros e cartoons e caricaturas da época.
muito interessante, gostei muito da exposição. Os organizadores realmente estão de parabéns ao Luciano, que está organizando isso. Parabéns pelo livro, que pelo que eu pude ver também é uma bela obra. Vou olhá-lo com cuidado em casa assim que chegar.